Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast, o primeiro episódio de 2024, hein, Ramon? Terceiro ano de podcast já? Terceiro ano de podcast. Puta merda. Terceiro ano de podcast, tem história, hein, pessoal? Tem história. Você que tá aqui com a gente já. E tem muita gente que assiste e não se inscreve, né? Pelo amor de Deus, galera. Se inscreve aí, ativa o sininho que a gente tá preparando muito mais conteúdo de qualidade nesse ano. E o convidado de hoje, ele é um convidado que ele vem pra confirmar aquela que a gente sempre fala pros alunos, né? Poxa, o aluno ansioso em prova oral e tal. Ah, vou ficar fora das vagas. Ele realmente deu a volta por cima do concurso e conseguiu, por meio da prova oral, voltar para as vagas na aprovação. Ele já fez mais de 30 concursos na vida, então foi concurseiro de carreira por muito tempo aí. Atirou pra tudo quanto é lado. Nossa, teve aprovações, mas ficou fora da classificação por vários, em alguns editais aí, e agora finalmente atingiu a tão sonhada aprovação. Foi aprovado no edital de 2022 para a Polícia Civil de São Paulo no cargo de escrivão. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Olá, pessoal. Olá, professor. Prazer enorme estar aqui. Como eu falei na mensagem para o senhor, é um prazer, uma gratidão grande pelo seu trabalho, por essa luta, por essa conquista e estar aqui vivendo um sonho, né? Isso aqui para mim, para os aprovados, para concurseiros, isso aqui é um sonho que não tem preço. Pô, eu queria que o podcast chegasse um dia nesse patamar, né? Se a realização dos aprovados. Porque você estava falando aqui, João, antes de começar as gravações, que você agora tá vivendo aquela fase de tentar entender o que tá acontecendo, porque é só agora curtir o mérito, né? Cai a ficha, E, cara, é só começo, porque depois vem cerimônia de posse, vem a Cadepol, aí agora é só a Vem o parte dia a boa, dia de vem o tira, dia a né, de dia, polícia. acabou aquele sofrimento de concurseiro, que pra você começou quando? Em que ano você começou o concurso público na vida? Professor, começou em 2003. Caramba, Eu 2003. tava nas Forças Armadas, servindo no Exército, né? E eu era temporário, sabia que uma hora aquilo ia acabar e eu precisava, eu não queria ir para iniciativa privada, eu queria alguma coisa certa. Então, na época eu conheci a ESA, comecei a estudar para a ESA, fiz uma vez ESA em 2003, fui reprovado, mas em 2003, no curso que eu fazia, havia alguns outros cursos, né, para concursos, a qual eu fui começando a me familiarizar com o concurso propriamente dito, né? Aí eu tinha o TRE, aí eu falei, quem estuda para sargento do Exército consegue estudar para outra coisa, para um salário melhor, né? Uma coisa mais viável. Aí eu lembro que eu troquei o curso, me inscrevi para o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, comecei a estudar TRE, fiz TRE. Concurseiro de primeira viagem não sabe como é que funciona, né? Muda muito, né? Tribunal. Porque não sabe. Na verdade, assim, acho que o problema do concurseiro é até você se achar como estudar. Acho que o pulo do gato é você se achar. Não há uma fórmula mágica. Mas você tem que entender de que você precisa estudar. E não é só. Eu falo para todo mundo que está estudando para concurso. Você aprender a matéria é muito fácil. Você chega ali, assiste 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário para você aprender a matéria. O problema do concurseiro é a revisão. Porque você aprende. Se você não estudar, você esquece. É fixar a parada, né? Fixar a matéria que é o... Exatamente. Chega uma hora que de tanto você rever, ela entra na massa do sangue, você não precisa estar revisando toda hora aquele assunto. Mas você precisa entender isso daí. Então eu falo que o estudo ele é um ciclo, né? Você progride, volta... Progride mais um pouquinho, volta mais um pouquinho, chega lá na frente, volta tudo, que é para você não esquecer a matéria. O problema do concurso é você não esquecer o conteúdo. E isso foi cair eu fui me dar conta disso a partir alguns anos depois. Eu fiz TRE, não consegui nada, fiz TRF, mas eu conheci a Polícia Rodoviária Federal. Como eu era militar, fui militar por 7 anos, eu me apaixonei pela segurança pública, né? Mas eu tinha um certo receio de ir para a segurança pública em respeito à minha família, por conta da minha mãe não gostava, minha mãe não queria, não aceitava. Assim. E até eu também, eu era religioso, minha mãe é religiosa, eu frequentava a religião da minha mãe, e era uma coisa que era assim, mal vista, pegar em armamento, essas coisas. Eu demorei muito para me achar como pessoa. Sim. E quando assim eu botei na minha cabeça que tomei coragem para entrar para a Polícia Rodoviária Federal, eu falei, vou estudar para a Polícia Rodoviária Federal. Até porque era nível médio e eu não tinha nível superior. Na época era nível... Na época era nível médio. A Polícia Rodoviária Federal foi para nível superior em 2009. Foi a vaga Pará e Mato Grosso, que eu viajei para Brasília, foi a primeira vez que eu viajei para fazer concurso público. Eu viajei para fazer Pará e Mato Grosso, já tinha descoberto como estudar, e eu me lembro que eu não fui tão mal assim na Polícia Rodoviária Federal. Foi até assim, foi uma transição muito grande da CESP para o UNB,
porque a CESP tá acostumada a fazer prova de certo e errado. Eu lembro que essa prova ela botou múltipla escolha. Onde da CESP? Foi da CESP UNB. Tá mais acostumado já. Eu tava mais acostumado com certo e errado. Ah, você já tá mais... Eu já tava fazendo simulados da CESP, UNB. Aí quando eu peguei aquela prova de múltipla escolha, aquilo pra mim foi meio que... Mas não era a minha hora de passar ainda. Então eu continuei estudando, eu lembro que na época eu fiz estudando para a Polícia Rodoviária Federal, eu fiz para o Tribunal Regional Federal, para a área de técnico de segurança e transporte, que hoje em dia é a Polícia Judicial, né? Eu lembro que na época eram 500 vagas para cadastro de reserva. Eu fiquei aprovado dentro das 500 vagas. Passando todas as etapas, eu fiquei em 200 e pouquinho, porque tem TAF, né? Tem as outras etapas também, para o TRF do Rio de Janeiro. Mas eles chamaram poucas pessoas, não chegaram a me chamar. O concurso prescreveu. Pra que fazer um cadastro de 500 pessoas que não Vai chamar ninguém. Não, pois é. Maldade. Aí continuei estudando, aí eu saí do Exército, fiquei um tempo só estudando para concurso público. Cheguei a estudar 8 horas, 7 horas, mas aí eu aprendi a estudar, porque o que eu fazia? Eu me dava um ambiente de estudo se faz muito necessário. Eu saía de casa de manhã, ia para a biblioteca, passava o dia todo numa biblioteca estudando. Por quê? Porque o ambiente da biblioteca traz para você... Por mais que você não queira estudar, você não tem o que fazer. Você vê pessoas ao seu redor estudando, você te pressiona a estudar. Você não é o primeiro que fala isso, que vem aqui e ia pra biblioteca, né, cara? Te muda e afasta as distrações, né? Você não é na biblioteca, vê Netflix. Fica vendo no celular, rede social. Você mesmo, você fala, puta merda, é o cara do meu lado. Exatamente. Você tá... Não, eu sou da época de que não existia celular, eu não estudava por notebook, eu era de cursinho com papel e caneta. Eu ia pra biblioteca com apostila. Eu levava a apostila, separava meu material e era tudo, ó. No máximo aquele MP3, que eu gravava as aulas presenciais, levava o MP3 e fazia o resumo da aula que eu tinha assistido no dia anterior, fazia o meu resumo, fazia o meu flashcard, né? Porque na época eu nem chamava de flashcard, eu chamava de fichas ainda, né? Fichas. Pautada. Fichas. E eu nem usava pautada. Só ficha. Mesmo? Não, porque eu me descobri, na verdade, aprendi a estudar. Eu li um livro chamado O Manual de um Concurseiro. Sim. Do Alex Viegas. Você É. ia falar Meirelles, Eu né? ia falar Meirelles. Não. O Meirelles É que o manual do concurseiro do Meirelles é o PDF, que é o famoso. Ah, bom. Mas tem o livro, né? Tem um livro do Alex Viegas. Eu comecei a ler o livro, ele foi aprovado para auditor da Receita Federal. Assim, acho que um ano e meio, não me recordo o tempo. Mas na qual ele dava as técnicas de estudo que ele utilizou para poder ser aprovado. E uma das técnicas era as fichas. E tem uma coisa que ele falava, a ficha pautada, ela embaralha um pouco a sua mente, porque a linha, ela faz com que a sua mente, não sei o que acontece, que a linha ela prejudica um pouco na memorização das coisas. Que loucura, cara. É. E aí ele falava que uma outra coisa é você não escrever o conteúdo. Se você puder fazer desenho, abreviaturas, alguma coisa que faça você depois forçar a sua mente para saber o que aquilo significa, vai chegar uma hora que a sua mente vai entender aquilo. Você, através de um desenho, você consegue saber um conteúdo muito grande. E chega uma hora que você olha a ficha e já sabe o que é. Vai passando. Fica rápido, né? Fica rápido, assim, aquele conteúdo. Ele falava de você fazer um bloco de 100 fichas e nesse bloco de 100 fichas, se você lesse 3 vezes no dia, aquele conteúdo massificava na sua cabeça. E Tem duas coisas importantes que você falou aí. A primeira coisa, primeiro, para você chegar nesse ponto de criar, por exemplo, um flashcard ou uma ficha em tópicos, poucas palavras ou desenhos, cara, você tem que ter entendido o assunto. Exatamente. Isso aí você já quebra aquele estudo passivo do cara que pega um PDF e copia e cola na ficha. Não funciona. Exatamente. Tem que quebrar a cabeça e entender, aí ele transforma no material. Exatamente. E, cara, repetição, não tem jeito, não tem pra onde fugir. Porque só de você chegar nesse assunto, já começar com esse assunto, já mostra o nível de maturidade que você tem nos estudos. Porque a maioria esmagadora, a massa, não pensa em revisão. Exatamente. Eu passei por isso. Pô, revisão, cara, eu vou gastar esse tempo estudando temas novos. E aí o cara fica rodando em ciclos e não memoriza nada. Conversa com o aluno, a gente vê se minoria faz revisão, velho. Minoria. Agora, dos que passam, a maioria. Dos que passam, a maioria padrão, faz. né? E eu falo que a revisão ela se faz tão ou mais necessária do que você aprender o conteúdo. Quantas vezes, assim, eu falo por mim, dessa minha bagagem de concurso que eu tenho, esse pouquinho de bagagem que eu tenho, você chegar numa prova, você ver o conteúdo, saber que você leu aquele conteúdo e o conteúdo não vem na sua cabeça, você não sabia a resposta, nossa, Terrível. isso é uma dor de corno. Você chegar e falar, caraca,
poderia ter feito um pouquinho mais. Eu li esse conteúdo. Por que que eu não revisei? Tem razão, eu lembro desse sentimento, porque é muito melhor quando você bate o olho numa questão que você nunca estudou. Falar, não estudei, não tem peso. Agora, quando você bate o olho, você estudou, não lembra e erra, essa que vai ficar tirando o seu sono. E isso toda hora acontece. Se você não revisar, todo quanto concurso eu não já fiz na minha vida, que eu falei, caramba, de novo essa questão, e eu não sei, de novo. Bati na trave algumas vezes, aí Rio Grande do Norte, bati muito na trave, Polícia Civil da Paraíba, eu tava dentro, saí da fora, eu falei, caraca, por que que eu não revisei? De novo essa questão caiu e eu não sei a questão. A revisão você entender a importância na dor mesmo. Na dor, você aprende na dor. E é muito ruim você aprender na dor. Você ficar eliminado não eliminado, mas assim, não se classificar por uma questão, duas questões, nossa. Que você sabia que já que tinha você visto. sabia que já tinha visto. Eu já chorei que nem criança. De eu pegar. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, agora a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu não entrei agora no cargo de inspetor por causa de. Eu não consegui o mínimo em direito. E questões batidas. Quando eu fui ver, eu falei, cara, eu não acredito que eu errei essa questão. Tinha visto, já tinha passado Já por tinha ela. visto e eu falei, caramba, fiquei, não passei, não fui. Cara, você tem Não tem 20 anos de mundo de concursos. Em que Exatamente. momento você entendeu a importância e começou de fato a colocar em prática a revisão? Só pra gente entender quanto tempo você deixou pra trás e daria pra ter acelerado o processo. Ah, professor. Quando eu saí do exército, que eu comecei a só estudar, que eu comecei a ver a importância da revisão. Que eu falei, eu só tenho que estudar agora. A revisão se faz muito necessária. Até 2011, que eu tô falando. Até 2011. É, porque em 2011 eu parei de estudar, né? 2011, eu casei, em 2011 a mãe dos meus filhos engravidou, em 2012 meu filho nasceu e eu tinha que trabalhar, não tinha mais como ficar só estudando e trabalhando. Aí eu parei joguei pro alto a minha vida de estudo e fui trabalhar. Montei minha empresa, fui sair do exército ainda, depois de um tempo ainda fui motorista particular. Aí, nesse tempo, eu trabalhando, sem tempo para estudar, correndo atrás do dinheiro dos meus filhos. Aí, até que um dia, minha vida não estava muito legal, fiquei de 2011 a 2016, foi quando veio a separação. E eu falei, cara, sabe quando você tá naquele inferno astral? Tudo errado. Tá tudo errado, assim, mas eu falo que eu vou falar muito de Deus aqui porque eu falo que tudo que aconteceu na minha vida foram sinais de Deus e ele nunca me abandonou. E eu lembro que fui fazer uma viagem a trabalho, até com um amigo meu, pra Fortaleza, nós fomos pro Nordeste, ele tinha um caminhão, ele não era habilitado, categoria D, e eu sempre fui. E nós fizemos o que tinha que fazer, fomos para Fortaleza, na volta, voltando na BR-101 em Campos dos Goitacazes, a Polícia Rodoviária Federal nos parou. Porque o caminhão tava com farol de milho em cima da placa, e não pode, de madrugada. E tava com mais um problema no tacógrafo. Resumindo, a Polícia Rodoviária deu uma multa, destacou o documento, e depois eu teria que voltar com tudo resolvido. Quando eu voltei com o caminhão, e eu era o motorista, eu que tinha que ir, a Polícia Rodoviária Federal tava trocando plantão. Eu cheguei lá às 7h30, 8 horas da manhã. Tava trocando plantão, e aquilo meu olho brilhou novamente. Sabe quando você vê a molecada chegando, trocando de roupa pra assumir o plantão, pegando armamento? Eu falei, caraca. Aí eu conversei com um garoto, eu falei, eu nasci pra isso, cara. Era pra eu estar aqui. Aí ele falou, por que você não tá? Aí foi porque eu parei de estudar. Ele falou, falta o que pra você voltar? Aí que ele ficou na minha cabeça, sabe? Era pra ter acontecido. E eu tinha 30 e poucos anos na época, 34, 33. E eu falei, não, eu tô velho pra isso. Caramba. Nem faculdade eu não tenho. Aí ele falou, pô, você tá de brincadeira? Aí ele falou, pô, na minha turma tinha um cara com mais de 50 anos de idade. Ele falou que na academia, no final, a academia de polícia, toda torcia pra ele se formar policial rodoviário federal com mais de 50 anos. Você com 34, você chega onde você quiser. E aquele troço ficou na minha cabeça. Tá. Volta a estudar. Dá. Você naquele inferno astral em casa, olhei aquilo. E nessa época eu tinha rede social, porque hoje eu não tenho mais redes sociais, né? Eu tinha rede social. Tinha um amigo meu que estudava comigo para a Polícia Rodoviária Federal, que ele passou para a NTT. E ele me achou nas redes sociais. Que ele falou, e aí, João Paulo, como é que você tá, cara? Onde é que você tá trabalhando? Que a gente tava num patamar muito bom de estudo. Eu falei, não, cara, parei de estudar, casei, sou casado com 2 filhos. Eu falei, não acredito, cara, eu tô na NTT. Eu trabalho aqui na subida de Petrópolis, quando vier pra cá, passa aqui. Aí ele falou, cara, estuda, volta a estudar, dá pra conseguir.
Aí eu falei, pô, como é que tu conseguiu, André? Como é que tu conseguiu, André? Ele falou, João, eu só nunca parei de estudar. Forte isso, né, cara? E aquele ficou na minha cabeça. E eu já tinha parado de estudar, aí eu só nunca parei de estudar. Você não precisa estudar 8, 10 horas por dia. Só nunca para. E mais uma coisa que ficou na minha cabeça, esse negócio. Teve um outro amigo meu que estudou comigo, eu fiz a academia do concurso. Posso falar, a academia do concurso era uma das primeiras da top do Rio de Janeiro. E tem um amigo meu que também de infância, que ele fazia academia do concurso estudando para a Polícia Federal. Ele passou para escrivão de Santa Catarina. Assumiu o escrivão de Santa Catarina. E depois de um tempo a gente se encontrou nas redes sociais. Também ele mandou, e aí, João Paulo, como é que você tá? Não sei o quê. Tô aqui tô em Santa Catarina. Aí eu falei, não, cara, parei de estudar também, não sei o quê. Ele continuou estudando, ele passou pra polícia... Ele não tava nem em Santa Catarina, minto. Ele já tinha passado pra Polícia Federal, que ele assumiu Santa Catarina, e depois ele continuou estudando e passou pra Polícia Federal. Sim. E eu fiquei sabendo que ele tava na Polícia Federal. Ele tava em São Paulo, até aqui em São Paulo. E ele falou, cara, não é possível, cara. Pô, tu estudava tanto, volta a estudar porque dá, volta a estudar. E aquele troço na minha cabeça. Impulsando. Até o dia que eu falei, cara, meu casamento tá ruim, profissional tá uma porcaria, vou voltar a estudar. Remei contra a maré, literalmente. Vendi tudo que eu tinha da minha empresa para ter tempo para estudar, porque eu falo que até para você estudar você tem que ter um mínimo de paz na cabeça também, né? É o mais importante. E assim, essa cobrança de empresa, de trabalho, de prestação de serviço, sem horário para nada, isso me sugava. Eu falei, não é para mim, não nasci para ser empresário. E você fizer uma loucura dessa, você até aguenta 1 mês, 2 meses, depois o negócio Não dá. Arrebenta você. E eu botei na cabeça, onde é que eu quero estar quando eu estava com 34 anos, onde é que eu quero estar com 40 anos? Eu tô com 42 hoje, continuo mesmo. Só que é aprovado agora, né? Hoje eu tô com 42. Onde é que eu quero estar quando eu fizer com 40? Como é que vai ser minha aposentadoria? O que eu fiz da minha vida? A melhor coisa do mundo foram meus filhos, que até então eu parei no tempo, profissionalmente. Aí eu joguei tudo pro alto. Vendi meus produtos de empresa. Fui na faculdade, vi se eu conseguia reabrir o meu curso, que até então eu tinha começado a faculdade, tranquei minha faculdade na metade. Aí consegui reabrir meu curso, e desde então eu já me matriculei na Academia do Concurso Online, foi uma das últimas jogadas da Academia do Concurso Online. Eu fazia faculdade e estudava, comecei a estudar para a Polícia Federal, 2016, 2017. Aí veio o primeiro concurso, a primeira oportunidade de viajar. Foi Polícia Civil do Rio Grande do Sul. 900 vagas, 800, 900 vagas. Mas eu falei, nossa, muita vaga. Dá para mim, né? Aquele concurseiro começa a estudar que eu vou lá brigar por uma vaga, né? 900 vagas? 900 vagas, vou lá. Nossa, tomei-lhe uma porrada que eu não sei nem de onde é que veio, sabe? Falei, cara, começando agora. Nossa, eu não saí nem na foto. Eu falei, mas tudo bem, tô voltando agora, vamos continuar estudando. Desanimou. Não desanimei, continuei estudando. Esse tô voltando agora, quer dizer o quê? Que tudo que vocês estudou antes de ter parado, você praticamente não lembrava de nada, é isso? Muito, assim... Você revê, mas assim, é começar do zero. É muito tempo você parado. É muito tempo. Você, habeas corpus. Pô, eu sei o que é um habeas corpus. Me explica o que é um habeas corpus. Não sei o que é um habeas corpus. Vamos começar do zero. Então eu comecei o meu estudo todo do zero novamente em 2017, quando eu retornei. Comecei videoaula, assinei um curso online, assistindo, gravando. Eu sempre otimizei muito meus estudos gravando áudio de videoaula. Correria, na correria, eu tô com meu fone. Aí fiz Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Você fez faculdade de quê, João Paulo? Sou formado em graduação tecnológica em Química de Petróleo e Gás. Sim. Bem específico. Bem específico. Nada a ver com... Que não te deu nada a ver, nada. Não traz nenhuma pro concurso, zero. Mas na verdade eu fiz a graduação tecnológica pensando em concurso. Porque são 2, 3 anos de formação. É rápido. É rápido, eu queria o diploma. Eu na faculdade falava, professor, só me dá meu diploma. Eu não vou trabalhar na área, só me dá meu diploma, pelo amor de Deus, só quero meu diploma. Me deixa quieto, eu vou... E estudando para concurso. Aí começou a minha vida de concurseiro. Aí quando eu me formei, eu falei, agora eu vou estudar só para concurso. Aí fiz Polícia Civil do Paraná, primeira vez, escrivão. Fiz Polícia Civil de São Paulo, antes desse último que eu fui aprovado. Teve 2017, 2018, eu acho. Teve 18, né? Acho que foi 18. Fiz São Paulo. Viajei pra fazer, inclusive já perdi prova. Eu falo que essa vida de concurseiro, pra mim, nossa, eu já experimentei de tudo. Por atraso?
Por atraso. É uma Cheguei aventura, atrasado. Cheguei atrasado. Eu já cheguei em local pra me hospedar em Curitiba a primeira vez. A minha reserva não estava feita, eu não tinha onde dormir. Os hotéis tudo lotado. Foi até onde eu fiz o meu primeiro grupo de amigos que a gente se conheceu ali, que não tinha quarto pra meia dúzia de gente. Aí conseguiram um quarto lá que nós dividimos um quarto pra 4 pessoas. O hotel conseguiu, da nossa reserva, conseguimos, mas começou a formar esse vínculo de amigos. Mas deixa eu entender uma coisa, que acho que deve ser uma pergunta que tá aqui, tá assistindo, que tá martelando na minha cabeça pra conta fechar. Cara, você viajou pra caramba. Você nunca planilhou quanto você já gastou em viagem, não, né? Nunca, professor. Nem é bom nem planilhar. O que eu falo pra todo mundo. O que eu já gastei com concurso público, se eu tivesse jogado na poupança, eu tava vivendo só de juros, rico, só de viajando o mundo, só de renda. Mas só de renda. nesse período que você viajou pra vários lugares, você tinha fechado sua empresa, como é que você bancava esses gastos? Que é caro, avião, passagem, hotel, inscrição, comida. Como é que funcionava a dinâmica? Eu descobri a... Até então, quando eu era empresário, eu ainda conseguia, quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu ainda conseguia viajar. Assim, dentro da minha agenda, eu conseguia conciliar no começo. A partir de 2016, quando eu botei na cabeça que eu voltei a estudar mesmo, eu falei, eu preciso ter uma renda e preciso de um trabalho que me dê tempo. Foi quando eu descobri motorista de aplicativo. Ah, entendi. Hoje eu sou motorista de aplicativo. Eu falei, eu não quero nada que me dê dinheiro, eu quero alguma coisa que pague minhas contas e me dê tempo. Você trabalha o que você quer também. E também não frita a cabeça do Exatamente. Dia, né? Você dirige ali, né? É o que eu falo, assim, você precisa ter um mínimo de paz para estudar. Ah, João Paulo, você é maluco. Você vai largar seu trabalho e vai largar tudo para ser motorista de aplicativo? Eu falei, vou. Eu vou fazer o teste. Se der certo, deu. Se não der, não tem problema. Cara, você destacou, acho que você e o Ramon destacaram os principais pontos. Nós temos vários alunos que são motoristas de aplicativo. Eles falam as mesmas coisas. Não tem encheção de saco. Não tem. Eu escolho meu horário. Deixa lá no porta-luva um monte de flashcard, fica ali olhando, mapa mental toda hora. Então, assim, se parar pra pensar, faz o dinheiro que precisa, depois volta. Não resolve problema, né? Um trabalho que você não resolve problema. Resolve problema. Dirige, pô. Exatamente. Ou você consegue ter uma rotina que você controla. Então, no final das contas, hoje a galera tem uma solução que não tinha, né? 10, 15 anos. Então, realmente funciona muito. Resolve, né? Não, e além de você fazer o seu tempo para estudar, o que eu fazia, eu acordava cedo, estudava a manhã inteirinha, até 11h30, meio-dia, e saía para trabalhar à tarde. E dentro do meu tempo de trabalho, eu também estava estudando. Foi aí eu volto a falar do livro do Alex Viegas, porque ele ensina vários métodos de você estudar. Eu falo que você fala que estuda 8 horas por dia, mas você ficar 8 horas sentado na frente do computador, vou falar por mim. Pra mim é humanamente, assim, não dá. Assim, é cruel você ficar 8 horas com papel e caneta na frente do computador. Agora, quando você otimiza o seu tempo de estudo, você traz outros métodos de estudo, isso otimiza muito. Fica mais leve. Eu aprendi a, como eu falei, gravar o áudio da videoaula. Tô trabalhando, eu tô com fone no ouvido. Escuto 1 hora, 1h30 de videoaula, enjoei, flashcard tá do meu lado. Parei no sinal, flashcard. Enjoei, tem uma apostila, umas 2 ou 3 folhas de exercício, faça uns exercícios ali. Eu fiz muitos amigos assim, estudando dentro do carro. Inclusive tem um amigo meu, que ele até é seu aluno, Natan, nossa, é muito irmão meu, salvou minha vida na prova oral. E ele viajou comigo para fazer a segunda vez Polícia Civil de Minas, que eu fiz 2 vezes Polícia Civil de Minas. Ele foi comigo a segunda vez porque ele ficou me olhando no carro. Eu falei, caraca, eu fico arrumando desculpa na minha vida para não estudar e tu tá estudando no carro, cara. Aí ele falou, pô, meu sonho é Polícia Civil de Minas. Eu falei, cara, eu estudo pra Polícia Civil. Engraçado que eu tinha feito a Polícia Civil a primeira, eu também não entrei na Polícia Civil da primeira por causa de 2 questões. A nota de corte foi 44, eu fiz 42 pontos. Nossa. Eu não entrei para escrivão. E eu conversei com ele. Aí trocamos um telefone. Aí eu falei, ó, vai ter Polícia Civil, vai abrir, estuda, volta a estudar. Ele começou a estudar. Quando abriu, ele viajou comigo. Então, mesmo trabalhando, eu otimizava meu tempo. Assim, e as pessoas viam aquilo dali. Você vê que você acaba impulsionando outras pessoas. Pô, foi seu passageiro, hoje é seu amigo? Hoje é meu amigo. Muito louco isso, né? E eu falo que ele salvou a minha vida na prova oral porque eu tive uma crise de ansiedade absurda na minha prova oral. De eu sentar e chorar que nem criança. Eu chorei que nem criança. Imagina, um bicho velho, feio, barbado, barba branca na frente do computador. Mas eu chorava de babá, eu falei, não vou conseguir. Sério. Eu chorava. Eu tremia na frente do computador. Vai chegar lá que foi crise de ansiedade, né? Crise de ansiedade. Eu queria que detalhe essa parte aí, porque muita gente sofre isso da prova oral. Prova oral é um caldeirão, cara. Prova oral é loucura. É um misto de sensações. Basta olhar o número de abstenções, né? Nós tivemos recorde de abstenção na prova oral. Sim, mais forte, de 20% da galera que amarelou mesmo. Não foi.
Mas eu queria entender essa jornada então, porque 2018 você veio pra fazer Polícia Civil de São Paulo. Isso. Você fez pra mais de um cargo ou não? Não, só fiz pra escrivão. Só pra escrivão. Foi escrivão que eu fiz também. Fiquei reprovado em raciocínio lógico e matemática. Eu não consegui o mínimo raciocínio lógico e matemático. Fiquei reprovado. Aí eu continuei estudando, né? 2018, naquela batida estudando e fazendo as provas subsequentes, né? Mas aí eu já era motorista de aplicativo. Mas isso por quê? Eu falo que eu também demorei muito a passar pra Polícia Civil, porque eu nunca tirei o meu foco da Polícia Federal. O meu sonho é Polícia Federal. Eu falo que não é sonho, é objetivo, né? Sonho é algo muito abstrato. Eu gosto de falar que meu objetivo final é Polícia Federal. E eu nunca tirei o meu foco disso. Eu nunca parei pra estudar. Vou estudar pra Polícia Civil de São Paulo. Vou estudar, pegar as matérias em comum? Não vou. Eu vou estudar o quê? Criminologia, que eu nunca peguei. Eu pegava a matéria que eu nunca tinha estudado, falei, vou estudar criminologia. Polícia Civil de Minas, cai criminologia. Vou pegar criminologia para a Polícia Civil de Minas. Então eu falo que eu demorei muito a passar para a Polícia Civil pelo fato de não abrir mão do meu concurso final. Você acha que se tivesse focado 100% na Polícia Civil, teria conseguido antes. Eu falo que eu teria conseguido antes. É uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Bate muito. Eu costumo falar que o especialista ele não perde mais pro cara genérico, o cara que tá tirando pra vários lados. O cara fica bom numa coisa só, a chance dele perder aquele jogo é muito pequena, né? Muito Exatamente, pequena. foi o que eu sempre fiz. É porque concurso de Polícia Federal demora, né? Demora. Eu fiz 2 vezes Polícia Federal. Em 20 anos. Nesse tempo todo. Na verdade, a Polícia Federal, fazia Polícia Rodoviária Federal porque eu não tinha nível superior, né? Sim. Como eu falei, até 2009. Quando eu entrei pra faculdade, eu sempre me encheu muito os olhos da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal, pra mim, era uma solução que eu via por não ter nível superior. Uma transição ali. Uma transição, exatamente. Quando eu comecei meu nível superior, eu falei, agora eu vou fazer Polícia Federal. Mas desde que eu comecei a faculdade, que eu parei de estudar e tudo, abriram de 2016 pra cá 2 vezes. Eu fiz 2 vezes Polícia Federal. Aí demora mesmo. Demora. O do hábito tem que estar pronto, não tem jeito. E agora tem boatos aí de que tá voltando. Eu continuo meu focozinho estudando devagarzinho, mas eu quero fazer novamente. Acho que volta mesmo. E você então, não passou em 2018, continuou. E como é que foi pra você, por exemplo, na pandemia? Porque o seu concurso era pra ter vindo em 2020. Exatamente. Só veio em 2022 com a pandemia. Mudou o jogo pra você? Desanimou? Continuou? Como é que foi pra você essa pausa? Deu aquela desanimada, sim, desanimei, mas eu nunca parei. Aí eu botei aquilo que aquele meu amigo me falou, eu nunca parei de estudar. Até porque quando você para pra você recomeçar, é muito difícil. É melhor você engatinhar, né? Tem uma frase que eu li uma vez e eu carrego isso pra minha vida. Se você não pode correr, você caminha. Se você não pode caminhar, você engatinha. Se você não pode engatinhar, se arrasta, mas não para nunca. A pandemia pra mim foi isso. Um turbilhão de coisas na cabeça. Eu dei uma esfriada assim, até porque eu vinha estudando muito porque ia ter PCDF, véspera de... PCDF. Verdade, fiz né? PCDF. Atrasou pra caramba, ficou sendo adiado. 2 vezes ela foi adiada. Véspera de eu viajar, já no dia da minha viagem veio o lockdown, não vai ter prova cancelada. Concursão que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Eu tava vindo voando de Polícia Federal. Nessa época, no começo, eu tava vindo voando pra Polícia Federal. Eu falei, PCDF dá pra brigar por uma vaga. Aí ela foi suspensa a primeira vez. Aí esfriei, mas nunca parei. Continuei estudando devagar, dentro do meu... Até as coisas começarem a voltar novamente, né? Aí quando as coisas reabriu novamente, eu voltei. Agora eu vou voltar a estudar. E novamente. você foi lá fazer ou não? Fui. Eu fiz PCDF, fiz os 2 cargos, escrivão e investigador, né? Acho que é investigador lá também, não sei se é inspetor. Fiz os 2 também, não passei nenhum dos 2. E continuei a minha jornada estudando. Cara, tô abismado que ele faz e... Não, beleza, tomei a reprovação, não continua e tá isso que eu quero saber. A cada paulada dessa, como é que era o baque? Você já tava acostumado? Como é que era? A gente já vai com a consciência de que o não a gente já tem, né? Acho que você aprende a... Eu falo que o que me baqueou muito foram os concursos que eu fiquei por 1, 2 pontos. Isso é difícil. Aí dá vontade de desistir. Aí você fala que, cara, concurso não é pra mim. Não é pra mim. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, pra mim, foi uma paulada muito grande. A da Paraíba, principalmente, porque a Paraíba... Eu tenho família na Paraíba, né? A minha mãe é paraibana. Eu amo a Paraíba. O meu sonho de consumo é a Polícia Federal me aposentar e morar em João Pessoa. Aí eu fui fazer Polícia Civil da Paraíba, e a banca era CESP e UNB, a banca que eu estudo. Tava acostumado a estudar. E eu fiz 76 pontos pra prova de investigador. A nota de corte na UNV tava 72 pontos. Eu falei, cara, eu tô dentro. Vou brigar por uma vaga. E eu animado.
Até que veio o resultado final, com todas as anulações, a sétima UNB anulou 11 questões. Nossa. Foram 11 questões anuladas. Que bosta de prova É. também. Que isso? 11 Desde mais 76 eu ganhei 3 pontos. Minha nota foi para 79. A nota de corte saiu de 72 para 88 pontos. É, porque, pô, muita coisa, 11 questões anuladas. Aí aquilo ali Bizarro. para mim foi um baque que eu falei, nossa, concurso não é para mim, realmente. Aí a minha namorada, ela ficava do meu lado, eu falei, filha, eu vou desistir, não dá para mim. Ela te ajudava? Te dava força? Ou, ó, Ela nunca se meteu, ela sempre respeitou. Assim, Você decidida, decidida. ela me conheceu estudando para concurso, né? Então, uma coisa que ela sabia que uma hora, se desse certo, eu ia sair do Rio. Ela nunca se meteu nisso. E o pior que é engraçado, eu volto a falar de Deus novamente, né? Porque ela nunca se meteu, sempre eu, filha, eu vou viajar, vou fazer tal prova. Tá bom, tá bom. Aí eu fui aprovado na preambular da Polícia Civil de São Paulo. Fui aprovado na objetiva, fui aprovado na discursiva, aprovado na investigação social, vem a prova oral. Antes da data da prova oral, ela foi transferida para São Paulo. Ela mandou uma mensagem, filho, não sabe o que aconteceu. Fui transferida para São Paulo. Já tá certo eu ir para São Paulo. Aquilo para mim foi uma pressão muito grande, né? Tem que passar. Agora tem que Agora eu sou passar. obrigado a passar, porque além dela eu tenho meus filhos que moram em São Paulo. A mãe dos meus filhos casou novamente, foi para São Paulo, eu vejo meus filhos 3, 4 vezes no ano. Isso para mim dói, machuca ficar longe dos meus filhos. Então eu fui para minha prova oral com um peso muito grande. Minha namorada indo para São Paulo, meus filhos morando em São Paulo, eu falei, agora eu sou obrigado a passar na prova oral. Tem que ir também. Você acha que isso te ajudou ou atrapalhou em termos de motivação ou pressão? Eu vou ser bem sincero, assim, a pressão foi muito maior. Eu acho que me atrapalhou porque você estudar sob pressão é muito ruim. É muito ruim. É uma prova que você tem que falar, você é pressionado o tempo inteiro, é questionado. E assim, eu não... O estudo, a dinâmica da prova oral é muito diferente de você fazer uma prova objetiva. Você tem que abraçar a causa. Você não pode perder. Você está numa oportunidade única na sua vida. Você não pode perder aquilo. Então, o medo de não conseguir aquela fase, para mim, essa pressão foi muito grande. Foi muito grande. Mas é irônico como as coisas acontecem. A gente vai começar, eu quero falar sobre essa sua jornada agora na Polícia Civil de São Paulo. Por mais que tenha toda essa questão da prova oral, não devia ter, é muito difícil, muita pressão. Mas a prova oral te salvou. Me salvou. A classificação, ela é uma etapa Ela assim. é um saco, mas ela é a tábua de salvação É a também. tábua de salvação pra muita gente. Exatamente. Vamos lá, como é que foi sua jornada a partir do momento que publica a Polícia Civil de São Paulo? Tava esperando desde 2020, não veio em 22. Ali você percebeu que tinha que focar ou você continuou seu foco na Polícia Federal? Como é que foi a partir dali? Não, eu continuei meu foco na Polícia Federal. Eu peguei o edital, vi as matérias que eu precisava estudar, que eu não estudava, até porque, como eu falei, meus filhos de São Paulo, eu falei, vou dar um foco, vou dar um gás agora maior para a Polícia Civil de São Paulo. Peguei as matérias que eu não estudava. Comecei a estudar criminologia e a lei orgânica daqui também, colocando junto com o que eu tinha. Falei, vou estudando, mas sem pressão nenhuma. Eu falo que a prova da Polícia Civil de São Paulo, eu acho que eu consegui porque eu fui fazer ela sem pressão. Sabe, eu mudei toda a minha estratégia de estudar a véspera de prova. Eu não estudei véspera de prova. No máximo que eu fiz foi durante a viagem, meus flashcards. Eu levei no ônibus, ficava lendo meus flashcards. Inclusive, tem uma questão da prova da discursiva que estava no meu flashcard. Eu revi. E teve uma que eu errei. Aquela sensação de corno que tava. Eu li, mas eu confundi. Foi a síndrome de... Estocolmo e Londres. A Estocolmo eu acertei, eu confundi a de Londres com a de Oslo. Eu confundi. Eu perdi ponto nessa daí. Mas eu fui pra Polícia Civil de São Paulo eu falei, fui leve. Tanto é que a minha namorada foi comigo. Eu falo que ela ainda foi meu amuleto da sorte, que ela nunca viajou comigo pra fazer prova. Mas final de semana ela foi e falei, vamos passar o final de semana lá, eu faço a prova. A gente passeia, eu pego os meninos. Aí eu cheguei em São Paulo, peguei meus filhos, passei. Véspera de prova eu tava passeando com meus filhos e com ela. Relaxando, tranquilo. Relaxando. Eu falei, o que era pra ser, já foi. E acordei cedo no dia seguinte, meus filhos ficaram dormindo com ela lá no apartamento que nós alugamos. E eu fui pra minha prova sem peso na consciência. Sabe? Sem aquela pressão. Eu falei, seja o que Deus quiser, minha parte eu já fiz. Ao contrário do que eu tinha feito pra Polícia Federal, do último da Polícia Federal. Acho que por eu querer tanto Polícia Federal, eu fui com muito peso nas costas. Sim. Eu estudei véspera de prova, eu peguei a superrevisão de véspera, que eu comecei a estudar 7h30 da noite, 8h30 da noite eu tava na frente do computador. Nossa. Eu cheguei na prova da Polícia Federal, eu tava estressado, cansado mentalmente. Eu mudei toda a minha estratégia de prova
da Polícia Federal. Eu comecei de trás pra frente, nas mais fáceis. Eu sei que no final eu fiz uma lambança na prova da Polícia Federal. Eu falei, cara, dava até pra ter brigado por uma vaga. Eu fiz 63 pontos líquidos na Polícia Federal e a nota de corte do último concurso tinha sido 62, se eu não me engano. Eu falei, dá pra brigar. Não, mas a nota de corte desse veio 70 e... Nossa, subiu muito. Subiu muito. Foi 79, alguma coisa do tipo. Mas assim, eu mudei a minha estratégia de Polícia Federal porque eu cheguei cansado. Eu falei, Polícia Civil de São Paulo, eu vou chegar relaxado. Na prova, eu vou relaxado pra prova. Tanto é que eu fiz a prova muito tranquilo. Assim, não foi uma das melhores notas. Poderia ter feito até mais. Eu fiz 63 e 75. Nota de corte foi 62,5. Uma questão pra frente só. Raspando. Aí volta a falar de Deus novamente. Aí foi, Deus sabe o que faz, escreve certo por linhas tortas, porque ele me deu a oportunidade de me classificar. Meu filho, você tá classificado. Agora é com você. Não se acomoda, Não se acomoda, não. Aí fiz a discursiva, fiz 77 pontos. A discursiva foi a primeira que você fez ou já feito outras em concurso? Não, foi a primeira que eu fiz. Não se preparou pra ela? Não me preparei Foi pra na cara e coragem. Foi na cara e na coragem. Pra ser bem sincero pro senhor, eu não sabia nem como é que ia ser uma prova discursiva de lá. Pra mim, eles iam dar tipo uma redação, uns 3 tópicos que você tem que dissertar, que é o que acontece muito, né? 3 assuntos, você disserta sobre o assunto. Seria o meu modelo de prova. Eu não estava preparado para ela. Mas eu estava preparado, eu tinha estudado muito criminologia. Assim, eu estava vindo com uma bagagem. Eu falo que concurso também é bagagem, né? Bagagem. Vai acumulando. Você né? vai acumulando. Eu estava vindo com uma bagagem boa. Português eu consegui gabaritar. Português da dissertativa. Direito fora Maria da Penha, né? Eu esqueci de colocar 2 tipos de crime, eu coloquei 3 só. E na criminologia foi Estocolmo e Londres, eu confundi Londres com Oslo. O senhor teve uma de furto também, né? Acho que furto privilegiado. Furto foi pra investigador. Não, mas a sua não teve de furto privilegiado? Aquela quais são os requisitos e as consequências ou não? Não foi essa não. Foram as duas do investigador? Foram. Então tô confundindo. Não caiu, pra mim não caiu. Pra mim foram de português, foi bem tranquilo, acentuação, o uso do porquê. O seu foram 2 de português? Não. Foram mais. Eles deram um texto para você reescrever o texto. O texto do STF lá. Isso, pontuando e acentuando. Teve o uso do porquê, o uso do eu e do mim. Isso mesmo. Você foram 2 de português e uma de direito e uma de criminologia. Isso. E você falou que em 2018 o que te deu bom foi o raciocínio lógico. Foi o raciocínio lógico. Essa sua foi uma das mais difíceis da história de raciocínio lógico. Já não era mais um problema pra você? Na objetiva? Foram 15 de raciocínio lógico. A minha melhor pontuação foi raciocínio lógico matemática. Que coisa. Deu bom em 2018. Deu um nível muito maior. De 15 eu acertei 14. E eu falo que eu só não fechei a prova porque no gabarito eu coloquei errado, porque eu fiz o cálculo certo. Tava bem mais difícil de 2022, muito mais. O que me jogou pra dentro foi... Inclusive eu fiquei até com medo de não entrar, porque eu não tinha conseguido no mínimo em informática. Mas era por módulo, né? É o mesmo módulo do raciocínio lógico matemática. Salvou o raciocínio lógico. Que me salvou e me jogou pra dentro. Que doideira. E no seu caso, que demora uma vida, né, pra sair o resultado, você já começou a prova oral a preparação, você desencanou, falou, tem que esperar agora. Professor, quando saiu o resultado, que eu falei, tô classificado, primeiro vem aquela comemoração, né? Aprovado na objetiva, aprovado na discursiva. Na objetiva, quando saiu o resultado, que eu vi que eu tô dentro, eu falei, agora eu tenho que estudar pra prova oral, agora eu tenho uma prova oral. Ali já acendeu a luz. Já acendeu a luz. Porque a prova discursiva demora muito, né? Demora bastante. E eu lembro que o senhor já tinha lançado a primeira mentoria. Foi. E aí eu tava com medo, será que vai vir a segunda? Será que vai vir a segunda? Eu não assinei a primeira mentoria com medo da minha nota, eu não sabia se eu ia entrar. Eu falei, não vou assinar porque eu não sei se eu vou entrar, eu tô no limite, E quando saiu, eu falei, agora eu vou ter que fazer. Aí o senhor lançou a segunda mentoria. Aí eu entrei em desespero, porque eu tava sem limite no cartão de crédito, não tinha como pagar. Eu paguei com o cartão de crédito do meu sogro. Pedi pra minha namorada, como é que eu vou conseguir? Ganhar um genro policial agora. Ela foi lá, a Nayara foi lá e conseguiu pra mim. Aí eu fiz contato, aí o Ramon fez o contato comigo, aí começou aquela preparação toda. Aí começa aquelas aulas do senhor dando Jesus, né? Dando as dicas de primeiro comportamento, vestimenta. E foi algo muito novo pra você? Ou não, você já esperava algumas coisas ali, daquele jeito mesmo? Você nunca viu prova oral? Não, eu nunca imaginei me fazer uma prova oral na vida. Isso pra mim foi uma... Tanto é que a sensação de comemoração, epa, passei na objetiva, legal. Pô, passei na discursiva, tô dentro.
Passei na investigação social, comemoração pura. Agora que vem a prova oral. Aí você vai perdendo aquele sorriso. Cara, é uma prova oral. Vai caindo a ficha de que é uma prova oral. Porque eu nunca me vi fazendo isso. Eu não vou fazer prova para magistratura, não vou... Aí eu falei, mas agora tem que começar a preparação. E eu converso que a mentoria, suas dicas, comportamento... E eu falo que muito mais do que eu falei com o senhor, a gente estava conversando aqui. Eu acho que a paz que o senhor passa nas suas palavras, você ter paz para fazer alguma coisa é tudo na vida. Você tirar aquela pressão, sabe? Pô, que legal. Primeira vez que eu escuto isso. Elas passarem em paz, assim. Você tava muito pilhado nessa fase? Tava muito pilhado. Você tava dentro das vagas ali pelo De Olho na Vaga ou não, João Paulo? Na São Paulo? Antes da prova oral? Mas eu tava no limite. Porque no De Olho na Vaga bateu certinho com o que eles estavam prevendo. O Olho na Vaga tava falando que a nota de corte seria 61, 62 pontos. Eu tava com 63,75 e minha nota continuou 63,75. Aí o Olho na Vaga, eu tava na rabeira, por isso que eu não assinei antes, porque eu não sabia se eu iria conseguir ou não. Porque geralmente o Olho na Vaga varia pra mais ou pra menos, né? Uma margem de erro ali. E pra mim sempre variou pra... Eu sempre perdi. Tô dentro. E saiu o resultado, tô fora. Sempre foi assim pra mim. Mas São Paulo bateu certinho ali e eu consegui. Eram quantas vagas pra essa região? 355 vagas. E antes da Não, prova oral? minto. Pra classificação eram 700 vagas. Não, 700 pra e pouquinho. número de vagas mesmo, 355. 355. E que colocação você tinha ficado antes da prova oral? Pessoal, tava em 500 e pouco. Então tava fora. Totalmente fora. Totalmente fora. Você tem que buscar a classificação pra entrar na Busquei a primeira turma ali. classificação. Eu era quase zero último. Eu perguntei. Não, desculpa, eu entendi errado. Eu era quase zero último. Eu me classifiquei como zero último, continuei zero último o concurso todo. A prova oral era a chance A prova oral era a chance que eu tinha. E mesmo assim, eu fui pra prova oral, eu fui pra fazer 50 pontos. Eu fui pra não ser eliminado. Eu já tinha colocado na minha cabeça de que eu vou ser segunda turma se eu passar em tudo. Eu sou remanescente. Não vou pegar a primeira turma. Mandar um recado pra galera que a gente fala isso. A gente fala isso e a galera acha, não, é autoajuda, é motivação. Pô, a gente sabe o que tá falando, pô. São 4 etapas pra você pontuar. É objetiva, é discursiva, é oral e títulos. Investigadores escrivão, título quase ninguém tem. Objetiva, vai todo mundo com a corda no pescoço. A discursiva, ou é muito bem ou muito mal, ou tá ali. Não muda muita coisa. A discursiva não muda muito o jogo de ninguém, né? Não muda. A oral é a maior oportunidade de ganhar a classificação. O exemplo do João Paulo é o que eu vivo falando pra galera. Pô, às vezes tá muito longe, mas a prova oral dá pra salvar. Dá pra colocar pra dentro das vagas. A galera agora nesse concurso que não teve mais Cláudio Barreira, né? 50%. Vai ter muito mais concorrente. 54, 55. Pô, vai pra cima agora, Vai ter muito mais concorrente, muita gente. Você mudou a sua mentalidade. Você falou que no começo ia pra sobreviver, pra tirar 50%. Muita gente vai assim. E vai até o final. Sim. Você mudou ali no final, tirou um notão na prova oral que jogou pras vagas. Esse tem que ser o pensamento, é buscar classificação, pô. Como é que foi a sua preparação? Como é que era o seu dia a dia? Que até então você estava no Uber, mas começou a falar do conteúdo, dos flashcards. Você falava mais? Como é que era? Quando saiu a data da prova oral, eu vinha estudando, eu vinha assistindo É até engraçado, porque o senhor fazia as provas simuladas, né? E várias vezes eu ia pra colocar meu nome pra tentar, mas eu fui covarde pra isso, não tive coragem. Nunca te perguntei nada ali. Nunca. Mas aí eu comecei a assistir os simulados online. E por mais que eu não participasse dos simulados, eu aprendia muito vendo os meus colegas fazendo simulado. Assim, cara, eu passei a falar sozinho, respondendo as perguntas sozinho. Uma outra coisa, eu pegava palavras-chave que outras pessoas falavam, que essa palavra não pode deixar de existir numa matéria dessa. Posso citar como exemplo, informática. Você vai dar uma resposta numa prova oral, tem umas palavras que tem que estar na sua cabeça. Dados, usuário, fluxo, programa. São palavras que, se tiver no seu contexto do estudo, na hora da oralidade, ela sai naturalmente. E aconteceu comigo, nas perguntas que foram feitas a mim. Eu concordo 100% do que você falou. Define. Define. O início da mais fácil pra prova oral é o mais importante. Se você acerta no início, se você entrega essa palavra-chave, o restante vai fácil, né? Exatamente. E eu fui aprendendo muito, me policiando, assistindo às arguições online. Fiz algumas arguições com alguns amigos. E eu falo também, não tem como não falar. Depois de aprovado, eu caí num grupo, eu fui parar num grupo, nós somos 7 pessoas. Se eu me permite, eu vou falar o nome de todos eles aqui, porque eu falo também que a minha aprovação eu devo a eles, porque esse grupo era um puxando a mão do outro o tempo todo. Sabe? Não tô bem para estudar. Não, vem cá, você tá comigo. E a gente não ficava com conversas paralelas. O nosso foco era só prova oral. Era só sobre o assunto.
E eu tava no meio dos melhores. Eu me sentia o patinho feio do grupo. Por quê? No grupo, top 10 de decap tava com a gente, top 10 de The Inter tava comigo. O 10º colocado da Aremaco tá nesse grupo. Eu falo, o pessoal não tem... eu tava com os top e eu era o único remanescente. Eu era o 0 último. Eu era o patinho feio do grupo. Eu tinha até medo de falar minha colocação na frente deles. No começo eu falei, pô, não, gente, deixa eu aqui quietinho, eu vou estudar. Não, eu vou ficar lá atrás, vou pegar a segunda turma, vão vocês. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Mas estudando com eles, assim, a preparação com eles, com a sua mentoria, me deixou muito forte. Assim, eu falo que eu tava com os melhores, eu tava no meio dos leões, eu era a ovelha que ficou braba no meio dos leões. Porque eu aprendi muito com eles. Tem a Fernandinha, tem o Lucas, tem o Jonathan Mineiro, Marcelo Carioca, tem o Wilson Demacro, tem o Caçula, que a gente chama de Caçula, o Rodrigo. O garoto tem 23 anos, é um gênio. Caramba. É um gênio no direito. Assim, eu tiro meu chapéu pra essa molecada que estuda pra concurso. Porque eu com 23 anos eu não queria saber de namorar, queria saber de... Cara, e a pessoa com 23 anos tá focada pra um concurso e ser cabeça de um concurso desse... Bem maduro, né? Não é pra qualquer um. Assim como tem aqueles com mais de 50 anos que eu tiro todo o meu chapéu. Num concurso tem gente aprovado com mais de 50 anos. Tem. E você tá correndo atrás disso daí... E eu tava no meio desse pessoal. Incluí o Ricardo. Ricardo do grupo do Telegram. O Ricardo, que era o administrador. Ele vai vir aqui, já topou já. Ele vai vir contar a história dele. Inclusive, Ricardo é meu irmão. Salvou muita gente. Ele salvou muita gente. Salvou muita gente. Não, a competência dele é coisa absurda. E, o cara, Ricardo... eu tava no grupo também. Era impressionante. Toda hora subindo a arguição. Como é que esse cara estudava? Toda hora subindo a arguição. E eu falo que o nosso grupo, nós fomos um dos primeiros a começar a colocar as arguições, as questões vindo. Tudo começou conosco. O grupo que apareceu no nosso grupo. Antes de virem as questões, de surgir o grupo do Telegram de questões, nós fizemos um projeto nosso só para nós 7. Ele montou um grupo chamado Banco de Questões. Que era a mesma coisa que as questões. Só que o banco de questões era para a gente e o objetivo era nós darmos a resposta oralmente. Legal. Colocávamos as perguntas e nós dávamos as respostas oralmente. Pra gente. Aí falou, vamos abrir pro pessoal, que aí o pessoal vai colocando questão também. Ficou. Todo mundo entrou, aderiu, também foi um sucesso. Só que nós começamos a perceber que tinha gente que estava se aproveitando daquilo dali, do grupo, e não contribuía em nada, sugava isso da gente. Então fecha o banco de questões. Vai ficar só pra gente. Aí começaram as arguições da prova oral. Aí começaram a vir as questões. Aí o Ricardo pegava as questões. Gente... Precisamos botar no grupo, vamos botar? Aí ele batia a foto das questões, mano. Eu digitei muita questão ali, Ricardo digitava. Todo mundo do grupo digitava, jogava as questões no grupo de questões. Teve uma hora que... Aí eu falo que isso é uma família, porque o pessoal abraçou a causa. Tem uma hora que ele começou a passar para outras pessoas, e a pessoa que trazia as perguntas, ela automaticamente já colocava. O Ricardo liberava e automaticamente já colocava. Deu liberdade pra muita gente. Liberava ali pra muita gente pra poder... Aí depois eu falo que o cara é fera no que ele faz. Ele criou o jeito dele lá, dele mesmo pegar, receber as questões e jogar. Aí aliviou a gente só pra estudar. Então a minha preparação foi, em especial, grupo do Telegram, a mentoria do senhor, o seu material e assistir muito simulado online. Eu assisti muito simulado online, como eu falei, foi da onde eu aprendi muito. Você consegue lembrar, olhando para os outros colegas que você assistia, o que te incomodava? Pô, isso tá errado, eu não posso fazer isso também, isso eu não posso fazer. Eu lembro de bastante coisas. Uma coisa que me incomodava bastante é o silêncio muito prolongado. E tem gente que usava isso de técnica, isso me irrita. Ficar quieto. Eu ouvi falar que o primeiro colocado fez isso, vou fazer também. Ficava lá. Cara, não. E eu falo que isso incomoda até a banca. Incomoda. Várias vezes eu vi banca, candidato, pega uma água, bebe uma água. Pensa um pouquinho, pra cortar aquele silêncio. Isso é uma coisa que incomoda bastante. É verdade. Você querer enrolar alguma coisa que você não sabe. Ah, não, ele vai pescar alguma coisa. Eu vou falar, João Paulo. Aquilo me incomodava. Tá vendo que tá fugindo totalmente do assunto. Tá tentando enrolar a banca. Você tá no meio de 4 delegados de polícia. Os caras sabem a matéria. Sabe que tu tá querendo enrolar ele. É uma coisa que me incomodava. Aí você começa a gaguejar, começa a ficar mais nervoso, e isso vai te passando insegurança. E eu anotava isso tudo. Na hora de eu estudar, muito tempo em silêncio. E eu pratiquei isso na minha prova. Teve questões que parti muito tempo em silêncio.
Teve uma questão só que eu falei, que eu fiquei muito tempo em silêncio, que eu tive que mandar para o delegado. Excelência, peço desculpa a Vossa Excelência, mas não me recordo do assunto no momento. Porque o silêncio já estava muito longo, sabe? Eu aprendi com essas coisas. E teve uma outra técnica também. Eu tenho um amigo meu de infância que ele é magistrado no Rio, né? Fomos criados juntos. E quando eu passei para a prova oral, uma vez por semana, a cada 15 dias, o pessoal da rua se reúne pra gente tomar cerveja e amigo de infância mesmo. E eu conversei com ele. Eu falei, pô, Dedos, tô aprovado pra uma prova oral, cara. O que eu faço? Ele começou a rir, né? Pô, quer alguém melhor pra te dar instruções numa prova oral do que um juiz? É. O cara passou. Dedos, foi quanto tempo de prova oral pra você? Ah, 1h30. Eu falei, hã? Pô, a minha prova oral é 10 minutos, eu tô desesperado, cara. 1h30, quase 2 horas falando de prova oral. E ele me deu algumas técnicas que eu também pesquei muito bem. Foi João Paulo. Ele me indicou uma fono por causa da dicção e teve uma coisa que eu gravei que eu carreguei pra minha prova oral. Fala devagar. Você falando devagar é o tempo que a sua boca tem para acompanhar o seu raciocínio. Porque se você falar muito rápido, você vai se perder no raciocínio e você vai esquecer o que você tá falando. Fala devagar, pausadamente. Explica alguma coisa muito devagar. Que o seu raciocínio, a sua boca vai acompanhar o seu raciocínio. E eu passei a treinar dessa maneira. Quando eu assisti os simulados, eu parava, pegava algumas palavras-chave do candidato que eu achava interessante e falava devagar, explicando aquele conteúdo. Isso me ajudou muito. Eu cheguei na prova disposto a... Algumas coisas eu tive que explicar e eu falo assim, assunto que eu dominava, eu falaria sobre aquele assunto, se ele me desse mais 10 minutos eu falaria. Tranquilamente sobre aquele assunto. De domínio mesmo. De domínio, falando devagar. Criminologia então, minhas perguntas de criminologia, ele me perguntou sobre a escola clássica. E eu passaria ali meia hora falando da escola clássica. Lá dentro do conteúdo já. Lá dentro, analisou. E é tão engraçado que, assim, essa pergunta, tiveram 2 perguntas que eu só me veio o grupo na cabeça, desse grupo dos 7, que a gente treinava ali. Inclusive, essa pergunta da escola clássica, o Arguidor me perguntou, candidato, disserte sobre a escola clássica e como que o crime era visto para essa escola. E eu lembro que nós fizemos essa pergunta no nosso grupo dos 7. E eu lembro onde é que eu tava trabalhando, dirigindo, eu tava com fone, e eu peguei todo feliz, né? E o crime era visto como algo normal para a escola clássica. Aí teve o Alex, que é um monstro na criminologia, ele me pegou e me xingou. Tu tá de sacanagem, né? Me xingou no grupo. Se você me errar uma questão dessa na prova, eu te meto a porrada. Aonde que o crime era visto como algo normal? O crime é visto como um ente jurídico, é o objeto de estudo da escola clássica, não sei o quê. Aí começou. E quando o Arguidor me fez aquela pergunta, eu só me lembro do esporro dele me dando, sabe? Aí eu falei, não é possível. Teve emoção cara. pra guardar essa informação. Veio pra mim. Melhor que eu acerto. Não fica acertado ali na hora da arguição, talvez você nem. Exatamente, nem ia lembrar. Se eu tivesse acertado primeiro. Do outro cara. Com certeza. Não, mas eu já sabia, mas é o problema da revisão. Porque eu já tinha visto, eu tava muito tranquilo com respeito à escola clássica, escola positiva, eu tava muito tranquilo, que toda hora eu via aquilo dali. Mas eu já tinha ficado muito tempo sem revisar a escola clássica. Aquilo pra mim foi uma revisão. Aí caiu a ficha. Eu falei, Você tirou onda na prova. Aí eu ainda falei dos principais. Expoente é uma palavra que eu levei pra mim. Aí eu comecei falando, excelência, posso começar falando da escola clássica, citando seus principais expoentes. E foi Feuerbach, Marquês de Beccaria, foi Francesco Carrara. E esses viam. Aí comecei a falar como que eles viam o criminoso, que era um ser dotado de livre-arbítrio, da qual escolhia, optava ou não, o cometimento do crime. E aí vim pro crime. O crime era o principal objeto de estudo da escola clássica e era visto como um ente jurídico. Deu aula. Eu falei, aí ele se deu por satisfeito. Eu falei, graças a esse meu grupo que a gente falava muito sobre isso. Cara, faz diferença, grupo. Faz muita diferença. A gente cria na mentoria grupos e subgrupos, né? Justamente pra galera se ajudar. A gente incentiva os alunos a eles mesmos se... Cara, o peso do ambiente joga muito ou pra cima ou pra baixo, né? Então não tem como. Mas eu falo, quando o grupo é muito grande, você acaba se perdendo. Ali foge o conteúdo. Esse meu grupo de 7, ele foi fundamental porque nós éramos só 7 e nós nunca fugimos do conteúdo. Até a prova oral, até o último fazer a prova oral. Desse grupo, você sabe se todo mundo passou? Como é que foi? Não,
Tiveram 2 pessoas que ficaram pelo caminho. E eles fizeram isso agora? Ou... Fizeram, eu falo que os caras são tão bons que, assim, um trocou até de cargo, saiu de escrivão, veio pra investigador e veio arrebentando o DNT 1. Monstro. Tá classificado aqui, DNT 1. E teve o outro também que fez escrivão e foi aprovado agora. Pô, que legal. Vai ter final feliz. Novamente, entrou. Vai ter final Mas feliz. assim, até vindo pra cá que eu fiquei sabendo que tem um negócio meio chato aí, porque ele foi aprovado, conseguiu uma excelente pontuação, mais do que a da primeira prova do que nós fizemos junto, mas a prova dele foi dada como anulada. A prova objetiva dele. Por quê? Como assim? Não saiu ainda Sem fundamento. justificativa da banca, ainda não tem. Ele teve que entrar com recurso administrativo. Nossa, que Ah, bizarro. Eu nunca esse vi seu amigo isso. do grupo, Então, Que fez a segunda vez. eu recebi- notão eu- e anulado. Anulada a prova dele, sem justificativa. Eu recebi de um aluno algo parecido e o que ele fala pra mim, falou, Diego, eu acho que eu fui confundido. Aí ele conta É. que alguém na sala foi tirado porque tava de bermuda e tudo mais. Eu acho também que foi alguma coisa parecida. E aí talvez o fiscal tenha errado, colocando que era eles. Não sei, confundiu o nome. Porque ele falou a mesma coisa. Falou, eu fiz a minha prova, entreguei como todo mundo, saí, resultado, beleza. Mas veio anulada. Então tô achando que houve alguma confusão. Mas dá pra... Dá, não, sim. Judicialmente, a banca vai perceber a confusão, vai voltar atrás, ou não vai- por falta de provas, já determinar o retorno. Ah, entendi. Porque um erro como esse não tem como passar. Mas nós vimos os dois voltaram arrebentando nesse concurso agora. Voltaram arrebentando. Foram os únicos que ficaram assim, mas o resto todo mundo passou. Tiraram a diferença. Foi importante. No ano seguinte tem um concurso. É. Ninguém Importante, esperava, ninguém né? esperava, ninguém esperava. E como é que foi o dia da sua prova? Ah, antes do dia. Não, tem a fase lá, pô, a fase difícil. Que faz difícil. Dá que ele teve o dia dele lá triste lá e tal. Ah, é. Vamos voltar um pouco. Duas coisas que eu quero perguntar antes do dia da prova oral. A primeira coisa, eu queria ver, o Ramon falou, né? Você estava naquela pressão intensa que você comentou aqui com a Por gente nos que você bastidores. chegou nisso, né? Desculpa, eu só fugi um pouco. Problema de ansiedade que você comentou que seu amigo te ajudou. sim. Assim, eu como eu estudava pelo grupo do Telegram também, respondendo questões, eu tinha botado na cabeça de que a prova vai ser fácil, é só fazer todas as questões do grupo do Telegram. São as perguntas que estão vindo, que as perguntas vão se repetir. Só que, na prática, eu respondia 30 questões, chegavam 300 questões no grupo do Telegram. Isso mesmo. É isso mesmo. Aí eu falei, gente, não vai dar pra acompanhar. Não vai dar pra acompanhar. E eu estudando, eu vendo a minha namorada transferida pra São Paulo, vendo meus filhos lá na frente e eu não Sozinho. acompanhando o grupo, aquilo me deu uma crise de ansiedade. Sabe? Eu falei, não vou. Eu sabia que eu não ia conseguir bater todas as questões. E aquilo veio na minha cabeça, eu falei, não vou passar. Eu comecei a. Não vou passar. E Eu você não vou tava bem acompanhar. preparado, vai. Preparado a gente nunca tá, né? Ah, mas você Eu tava falo fazendo que- Tava estudando, não tava fora. Tava O conteúdo estudando. tava ali. Era mais A emocional. sua parte mesmo. tava fazendo. Tava fazendo a minha parte. Mas é muita incerteza a prova oral, né? A gente não sabe o que nós vamos pegar pela frente. Se vierem 2 perguntas um pouco mais complicadas, se você se perder nas primeiras 2 perguntas, você perde totalmente Gingada ali no perde, ritmo, você né? perde, Perde não o adianta, você vai cair, é normal você perder o ritmo ali, é normal. E eu queria bater todas as questões. Quando eu vi que não ia bater, eu comecei a chorar na frente do computador. Mas me deu uma crise, assim, uma estafa. Um homem desse, 42 anos, barba branca, barbudo, chorava da lágrima descer e babar. Não vou passar, não vou voltar para meus filhos. A Nayara vai sozinha para São Paulo. E eu saí da frente do computador, fui sentar no sofá, sozinho da sala, peguei meu telefone e mandei mensagem pra Nayara. Filha, eu não vou passar. Não é pra mim, não vou passar. Calma, relaxa. Ela me chama de ansioso, né? Você é muito ansioso. Relaxa que descansa um pouquinho. E nessa mesma época, algum tempo depois, assim, algumas horas depois, teve um amigo meu que me conheceu, o Natan, trabalhando, que viajou comigo. Ele me mandou uma mensagem que eu não sabia como é que eu tava. E aí, João Paulo, como é que você tá? Não sei o quê. Eu falei, irmão, não tô bem. Bem na hora que você tava ali. Bem na hora, assim, horas depois. Eu tava no sofá deitado, em depressão. Largado no sofá, desanimado, que eu não vou passar. E ele me mandou mensagem. Eu falo, mais uma vez, coisa de Deus na minha vida. Sem dúvida. Sabe? Aí, pô, irmão, não vou passar, não. Ele Não vou mandava passar. mensagem geralmente sim ou não? A gente se fala uma vez por mês. E nesse A cada dia- 15, nesse dia ele me mandou, e aí, irmão, como é que você tá? Como é que tá a preparação? Eu falei, Natan, não vou passar. Irmão, não vou passar. Não tô legal, tô chorando. Aí ele é psicólogo formado, né? Aí ele falou, irmão, vou te falar uma coisa aqui. Pelo pouco que eu tenho de conhecimento,
você tá tendo uma crise de ansiedade. Você tá com uma estafa muito grande. Você tá num ritmo de estudo muito grande. Uma cobrança muito grande. Dá um passo para trás, para depois você dar 3 passos para frente. Fica uma semana sem estudar. Fica alguns dias sem estudar. Mas é não estudar mesmo. Bota um tênis. Tu não gosta de correr? Bota um tênis. Vai correr. Vai ouvir uma música. Vai fazer alguma coisa que você goste. Se desliga desse meio. Porque isso aí tá te fazendo mal. Depois você volta. A sua cabeça vai voltar pro lugar e você volta. E ele me falou uma coisa. João Paulo, você não tem que abraçar o mundo. Você não tem que chegar lá fazendo todas as questões. Você não tem que fazer todas as questões do grupo nem de ninguém. Você tem que estudar, fazer o seu melhor. E você vai chegar lá preparado. É humanamente impossível você fazer mais... Não sei quantas questões tem no grupo, mais de 10 mil questões? Não sei. É humanamente impossível você chegar sabendo todas as questões. Bota isso na sua cabeça. Aí eu comecei a relaxar. Aí eu fiquei uns 3 dias só sem estudar. Não vou estudar. Ficou pouco ainda. Fiquei uns 3 dias. No final do dia eu botei um tênis, eu gosto de correr, né? Eu extravaso a minha adrenalina correndo. Fui correr, ouvindo música. No dia seguinte jogando videogame, vendo uma série. 3 dias assim. Voltou? Botei a cabeça no lugar. Falei, agora eu vou voltar. Que loucura. Você voltou bem mesmo. Voltei. Aí voltei preparando meus flashcards. Esqueci completamente de que não fui nessa de querer abraçar questões de investigador. Vou pegar só as questões de escrivão. Porque o investigador, o meu irmão tava vindo um pouquinho mais... Eu não falo nem que tava vindo um pouco mais puxado. Mas por serem matérias separadas, criminologia, tinha mais questões de investigador e era normal vir umas questões mais cabeludas com isso. Tinha muito candidato que nem tinha questão de criminologia pra eles, né? Era mesmo examinador do direito. Então... Pra escrivão algumas não tinham, mas pra investigador tinha. Tinha todas, né? Tinha todas. Então o peso era grande. Era muito peso. Pra investigador. E eu abri mão das questões de investigador. Não vou pegar só de escrivão. Sim. E mesmo assim, não vou focar nas que... Porque vinha muita questão cabeluda. E o pessoal se concentra na questão cabeluda. Esquece todo o restante que sabe. Esquece tudo que sabe. Aquilo ali. Vai na cabeluda. Cara, tá muito difícil. Cara, mas tem uma cabeluda no meio de 50 questões. 49 fácil, uma difícil. Os Cara, sabendo difícil, cara. E é por isso que eu falo também. Uma das coisas que me ajudou muito foi assistir Arguições antes. Isso que eu te pergunto agora. Quantas você assistiu? Como é que foi? Teve uma época que eu tinha que pegar meus filhos aqui em São Paulo pra levar pro Rio pra eles ficarem comigo. Eu falei, eu vou chegar antes em São Paulo que eu vou passar um dia assistindo Arguição. Aí eu cheguei, fiquei um dia assistindo Arguição pra saber como é que era. Meu primeiro contato com prova oral foi esse. E ali eu vi que me deu sabe aquele banho de, dá. É possível. Isso é muito louco, se ambientar. Se ambientar, é você colocar sua mente naquele ambiente. Você vê que as perguntas, essa eu sei. Essa eu sei. Essa eu sei. E você via pessoas que não estavam preparadas que não sabiam. Pessoas que travavam com perguntas que, essa eu sei. Então, isso me passou muita confiança. Assistir as arguições me passou muita confiança. Eu ver como é que funciona. E aí eu fazendo as questões. Aí eu comecei a pegar as questões. Falei, dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir. E aí no dia da minha prova eu cheguei 4 dias antes. Minha prova ia ser numa terça, eu cheguei numa sexta de manhã, assisti a arguição sexta de manhã, sexta à noite, segunda de manhã, segunda à noite, e terça de manhã foi minha arguição. Aí foi o dia? Foi de manhã ou à noite? Foi de manhã. Fui o 5º a ser arguído. Como é que tava a pressão? Porque você foi pra uma salinha antes, né? Como é que tava tudo... Até a segunda-feira à noite, assim, eu tava bem tranquilo. Segunda pra terça, sem dormir. Ansiedade lá em cima. Acordei, fiz uma oração pra Deus. Só me permite isso, meu Deus. Só me permite viver isso. Seja o que o Senhor quiser. E fui. Aí tem aquela conversa na salinha, né, com o pessoal separado. Aí vem um delegado explicar como é que funciona. Eu fui o 5º a ser arguído. E na minha segunda pergunta de português que eu respondi, aquilo já me passou um alívio. Quando você vai bem nas perguntas, Chegou grande. Já chega grande. Cresceu. Te passa confiança. Tanto é que eu respondi 7 questões de português. 7? 7 questões de português. 7 não, respondi 6, né? Porque a última eu falei, essa não dá pra mim, não. Nossa, fizeram todas as perguntas pra você. Caramba, bicho. E eu digo... Se eu tivesse respondido certo a 7ª, acho que ele faria 8ª. Parece que ele tava tentando... Queria ver. 10. Não, vamos ver até onde esse cara vai.
Não queria te dar o 10. Eu lembro que ele me deu uma... Tinha 2, 3, né? 3, 4. Estourando, 4 estourando. Pra mim foram 7. E eu sei eu lembro de todas elas. Mas de todo mundo tava sendo pesado assim? Não. Só pra você, Pra mim mim foram comum. 7. Pra mim foram 7 perguntas. E é engraçado porque, assim, pra prova oral, eu falei assim, não dá pra você abraçar todo o conteúdo, né? Eu falei, eu vou apostar em penal e processo penal. São as matérias que eu domino e, assim, pra polícia, que geralmente é o nosso cotidiano, vai vir penal e processo penal, penal geral. Eu tava muito bem em penal e processo penal. E na minha arguição, ele saiu do penal e processo penal, foi pra quê? Constitucional. Puta. Aí dá aquela vontade de bater com a cabeça na mesa. Constitucional doído, né, velho? É. Polícia não gosta de constitucional. Não, e Penal, processo. mas foi assim, pergunta decoreba de constitucional, eu me saí muito bem. E se tinham sido perguntas que eles tinham dado um dia antes, na segunda-feira à noite eu assistindo, tinha sido as mesmas perguntas. Tanto é que eu joguei no grupo Nossa. dos 7. Preguiçoso desse examinador também. Tanto é que eu joguei no grupo dos 7, tinha uma que eu tava na dúvida. E os garotos, todo mundo fala, não, é isso aqui. Ele Corrigiu ali na hora. corrigiu ali na hora. E eu, Na hora. relembrei do conteúdo. Aí ele fez as perguntas de português, ele me deu uma frase. O escrivão lavrou a certidão. Passe pro plural. Aí é você entender também o que o examinador quer, né? Eu falei que ele quer o plural de certidão, de escrivão, e o plural de certidão. Os escrivães lavraram as certidões. Certidões. Aí, logo de segunda, de imediato, ele não dava muito tempo. Eu respondi, ele vinha, me deu um sinônimo para lavrar. Aí, o escrivão preencheu, completou, concluiu as certidões. De imediato, aí ele foi da árvore, diminutivo de árvore. Assim, diminutivo de árvore. Ele não queria te dar tempo pra pensar. E pior que essa questão, eu errei essa questão, mas assim, por excesso de confiança, queria responder muito rápido. Diminutivo de árvore, ou árvorezinha. Não, é arbusto. Eu não sabia. Pegadinha. Não, e eu estudei muito isso. Eu sabia. Mas assim, naquele... Foi até engraçado que o Arthur Gonzaga teve aqui, né? Sim. Foi do Camundongo. Do Camundongo. Eu falei pra ele, eu vou te sacanear lá, não sei o que, mas não posso nem falar muito do Arthur, né? Arthur é irmãozão meu, né? Já tá no nosso grupo. Arthurzão, João, do Camundongo. Mas assim, você vê que é uma coisa absurda, mas se você vai na pressão ali... Na pressão vai no bate-pronto. Vai no bate-pronto. Eu fui no bate-pronto, arvorezinha. Aí me perguntou o plural de álcool. Ele deve pensar, tipo assim, que bosta. Não, e eles fazem uma cara, não podem expressar reação nenhuma, né? Paisagem. A cara de paisagem. Aí veio e perguntou o plural de álcool. Aí eu falei, pô, fiz química de petróleo, né? Isso aí é alcoóis. Aí depois dessa ele me perguntou afta, soletre afta, a palavra afta. Aí eu, A-F-T-A. Separe a sílaba da palavra afta. A-F-T-A. E por último ele veio me deu um sinônimo para agnóstico. Difícil, Aí né, eu cara? falei, eu ainda pensei, eu tentei vir pela lógica, né? É um prefixo de negação, gnóstico, alguma coisa de opinião, mas vai, não vai. Aí veio a parte do silêncio que eu falei. Eu fiquei muito tempo raciocinando ali, que aí aquilo começou a me constranger, porque eu treinei tanto para não ficar muito tempo em silêncio, que eu preferi chegar para ele e falar, peço perdão, Vossa Excelência, mas eu não me recordo do assunto no momento. Aí ele se deu por satisfeito. Aí ele parou. Tá vendo? Não queria dar o 10. Não queria dar o 10. Aí ele parou ali. Não diagnóstico é difícil também, nem sei o que é. Você sabe hoje? Hoje eu sei. Agnóstico é uma pessoa que não tem opinião, ausência de opinião, né? É um descrente que não acredita em alguma coisa. No ateísmo usa isso. Isso aí. Tem o agnóstico. Não acredita em alguma coisa, é muito puxado pro ateísmo isso daí. E aí as outras matérias foram tranquilas também? Aí depois foi pra direito, né? Aí pra direito, engraçado que como eu falei, eu fui o quinto a ser arguido. E as 4 primeiras, eles vieram com penal e processo penal. Eu sabia todas, eu tava voando ali. Eu falei, nossa, vai vir pra mim. Aí, pô, gastou essa pergunta com ela? Pô, não vai vir. Quando chegou na minha vez, ele, o candidato, vamos pra direito constitucional. Puta. Aí eu...
Dei aquela respirada, né? Aí eu falei, putz, pô, não, vamos lá, excelência. Hoje não. Aí ele me perguntou, candidato, eu vou te dar alguns cargos políticos, eu quero que você me dê a idade mínima. Nossa, eu treinei muito isso com o aluno. Mas isso é decoreba. Eu falo que isso é coisa que o concurseiro tem que saber, cara. É decoreba, né? Pra derrubar o cara nervoso. O cara nervoso se confunde. Mas o cara que tá tranquilo... Aí ele veio, me pediu de vereador. Engraçado que essa também foi uma revisão que eu fiz na véspera. Foi uma das perguntas que caíram na véspera e que esse grupo de 7 me deram. Eles me deram. E tem até um telefone pra isso, né? Que o pessoal grava, tem um mnemônico de um telefone. 35 30 21 18. São as idades que tem. E eles colocaram lá. Aí me perguntou pra vereador. Eu falei, 18. Excelência, 18 anos. Aí me perguntou, deputado estadual. Aí eu, 21 anos, excelência. Aí ele, e deputado federal? É a mesma idade, 21 anos. também. 21 anos. Aí ele foi, e senador? Aí 35. Senador fiquei meio que 35. Senador 35, né? Balançou a cabeça, fiquei até com medo agora. Aí 35 anos. Aí ele se deu satisfeito. Aí ele foi, eu vou te dar, me deu alguns cargos, 3 exemplos de cargos privativos de brasileiro nato. Isso é clássico também. Ali eu acho que falei até mais de 3, que eu me empolguei. Aí eu vim na linha sucessória, né? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Aí já matou. Aí já... Se deixasse, eu ia falando. Diplomatas, ministro da Justiça, ministro da Defesa, né? Ministro da Defesa e diplomatas. Aí, passou também. Aí ele veio pra criminologia. Foi a da escola clássica que eu falei. Também tirou onda nessa aí. A escola clássica, ele falou, candidato, disserte sobre a escola clássica e me diga como que o crime era visto para tal escola. Aí eu também, Foi só essa de criminologia? Só essa de criminologia. Nossa. A informática também... A informática, eu teve uma que eu não sabia. A informática, ele me perguntou o que era spyware. Eu sabia o que era spyware, respondi. Me perguntou o que era firewall. Nessa do firewall, eu falei que era um programa... Era um programa responsável pelo fluxo de dados, da entrada de dados, da qual tinha como objetivo controlar o fluxo de dados para evitar algum dado perigoso, né? Avisar ao computador possíveis danos. Aí ele me fez uma contra-pergunta. Ele falou, você falou que é um programa, né? É um programa ou um dispositivo? Aí eu falei, ambos, excelência. São os dois. Tanto um programa quanto um dispositivo. Aí ele se deu satisfeito. Quando terminou, que você saiu dali, você tinha certeza que tinha passado ou não? Eu saí... Certeza a gente nunca tem, né? Mas eu saí com uma sensação de dever cumprido. Satisfeito. Porque o caso dele tem um outro fator, né? Não bastava só sair com essa certeza. A sua nota teria que ser boa. Porque do contrário, você continua como remanescente lá e... Sim. Professor, assim... Eu queria os 50, se fosse remanescente, se não fosse, eu queria era passar. E teve uma outra pergunta de informática, que essa eu também não sabia. Eu falo que foi Deus que veio e soprou no meu ouvido. Que ele me perguntou, candidato, tô trabalhando num editor de texto. O meu cursor tá no começo da página, como é que eu faço pra jogar ele pro final? Queria tecla de atalho. Eu não sabia. Só me veio na cabeça a palavra control. É control alguma coisa, porque você vai pular daqui pra lá, é control alguma coisa. Mas o end não tinha na minha cabeça. O end, isso que eu pensei. É o end. O end é aquela teclinha que fica em cima. O end vai direto pro final. Na hora me veio aquela tecla, porque eu ia botar control, ia botar a seta pra baixo. É o que eu tinha, control, seta pra baixo. Errei, mas... Aí fiquei pensando, control... E pior que é engraçado, que quando eu falei control, eu tive um espaço de tempo pra tentar achar outra tecla ali. E tem um amigo meu que tava atrás... que ele falou, João Paulo, quando você falou contra, que você deu aquele silêncio, parecia que a plateia fez assim pra você, ó. Fala, Andy. Aí na hora veio esse conjunto de teclas que você falou, Ramon. Aí veio o Andy na cabeça. Sim. Que eu tava entre page down ou seta pra baixo. Eu tinha me esquecido do Andy. Aí na hora veio o Andy na minha cabeça. Eu falei, Andy.
Ah, você acertou. Acertei. Ah, você acertou isso aí. Deus Ai. falou pra ele se ele ia errar. Deus sussurrou no ouvido dele e ele ia errar. Isso aí não tinha. Meu filho, isso aí é pra você não reclamar do meu trabalho, É. viu? Você Não levou alguém pra reclama, não. assistir? Essa prova oral? Amigo, Não, namorado? tinha só um amigo meu, o Jonathan Mineiro, que tá nesse grupo dos 7, que ele foi pra lá pra poder anotar minhas questões. Ele foi o único que assistiu. E o que ele falou depois? Passou, pô, João Paulo, sua arguição foi uma das melhores do dia. pô. Ele e teve mais um outro amigo também daqui do Denter 1 também, que ele falou, cara, você foi sensacional. Aí Deu aquilo aquela- deu aquela relaxada, né? Aí vamos bater foto na academia de polícia, vamos tirar aquele peso que... Vou tirar uma onda. Agora fala pra galera aí qual foi sua nota na prova oral. Você fez mó antecipação, né, amor? Drama, amor. Eu... Pode arredondar para 92? Pode. Foi 91 e alguma coisa, 91 e 76. Quase detonou, quase gabaritou na prova oral. Quase. E aí, você tava em qual posição antes da prova oral, na classificação? 600 e alguma coisa. E depois da prova oral vai pra qual? Era o último. 301. 301 de quantas vagas na região? 355. Tá aí. ó. Dentro das Entrou pra vagas. prova. Pô, Porra, ele ganhou 300 e lá vai fumaça, pulou velho. uma galera só com a prova oral. É impressionante isso. É a melhor oportunidade Eu pra... acho que a prova oral tem que ter mesmo, é bom pra galera. O pessoal que É, reclama aí não burro. é. É brincadeira. Agora, a prova de títulos, mesmo não tendo, não te tirou das Não me vagas. Você tirou. chegou tão bem ali, posicionado, que não te tirou. Não me tirou. Eu fui para agora no final, depois com a prova de títulos, eu perdi 20 posições. Eu fui para 321. Que não mudou nada na Dentro sua da vida. dentro. E aí, quando saiu o resultado da prova oral, claro, você sabe a última etapa eliminatória, quando você vê seu nome, você vê sua nota, a sua sensação foi mais de euforia ou alívio? Ou os dois? Os dois, professor. Dois. Você Eu lembra do chorei, dia? Eu lembro. Eu falo que foi tão emocionante quanto a objetiva. E quando você vê que você tá classificado ali, na objetiva eu acordei com um amigo meu me mandando mensagem, acorda que você tá dentro, acorda que você tá dentro. Ele aqui de São Paulo, ele tinha feito investigador, ficou fora, mas ele falou, acorda que você tá dentro. E do jeito que eu tava, eu acordei, levantei, todo babado, todo descabelado, corri pra frente do computador, o computador não liga por nada, né? Aquela ansiedade. Anos pra ligar o computador, pega o diário oficial, cadê teu nome? Tu não acha teu nome, não acha teu nome, não acha teu nome. Eu não tô não, cara, teu nome tá aí, cara, procura, até eu ver meu nome. Aí passa todo esse filme, desde lá de 2003, na cabeça, sabe? É louco, hein? Passa tudo que você passou, as viagens que você fez, aqueles olhares de desconfiança das pessoas pra você. Tu não tá velho pra estudar, não. Sabe, aquilo. Desiste. Não passou ainda. E aí, já é polícia? É aquela. Não é pouca gente não, né? Não, tem muito. E na oral a Passa mesma um coisa. filme. E na oral. Você tava sozinho na oral, quando você viu o resultado? Tava sozinho. Na verdade, quem me falou o meu resultado foi o grupo dos 7. Sempre foi tem alguém que madruga ali, né? Algum Foi o Ricardo. plantão. Foi o Ricardo. O Ricardão. Ricardo é. Aí eu. Saiu, acordei, aquela euforia, todo mundo falando. Foi eu, e eu passei. Tu tá dentro, cara, tu passou, tu tá aprovado. Aí aquela euforia. Pô, Ricardo, mas. Qual foi a minha classificação? Tô muito longe das vagas. Aí ele falou, mano, tu tá dentro das vagas. Nossa. Você passou, inclusive, pessoas daqui do grupo que estavam dentro das vagas. Você passou, você ganhou muita posição. E cara. você se considerava o patinho feio ali do grupo. Patinho feio do grupo. Aí falou, eu falei, não acredito. Aí fui ver. Aí quando eu vi, até você vê, só acredita quando você vê, né? Aí a lágrima veio nos olhos de novo. Segunda vez. Aí eu peguei o telefone, filha, vamos pra São Paulo. Só faltava o seu passaporte ali pra... Aí pra veio São Paulo. a imagem dos meus filhos, veio. Eu queria te perguntar isso pro final. Eu ia fazendo no começo, eu preferi pro final, porque a sua mensagem me emocionou bastante. Quando eu lembro que até compartilhei com você, com o Robert, mandei no grupo lá tudo. Eu queria que você explicasse a mensagem que você mandou pra mim, porque a gente realmente não tem noção, né, da vida das pessoas e tal. Como essa aprovação mudou sua vida, né? Porque você explicou, seus filhos moram em São Paulo e tal. Então, assim, parecia algo muito impossível. Você é do Rio de Janeiro, aí de repente, seus filhos em São Paulo, sua namorada transferida pra São Paulo. Você vai ficar lá sozinho, se prestando em concurso em vários estados. Agora vem pra São Paulo, tudo ou nada, prova oral, fora das vagas e tal. Como é que foi essa situação pra você? Nossa, pessoa, essa prova de São Paulo, essa aprovação pra mim, a vinda dos meus filhos pra São Paulo, pra mim acho que foi um dos piores dias da minha vida, né? Quando eu me separei, eu lembro que quando eu me separei, eu saí de casa pra deixar a casa com a mãe dos meus filhos, deixar com meus filhos, né? Porque eu morava do lado da casa da minha mãe e a mãe dos meus filhos é paraibana. E eu tinha muito medo dela levar meus filhos pra Paraíba, que é muito mais longe, né? Então eu botei minha cabeça num lugar
Pedi pra minha mãe pra voltar pra casa da minha mãe. Eu tinha meu quarto montado lá com a escrivaninha. Minha mãe não tinha mexido em nada. E fui morar com a minha mãe e deixei... Me separei, enfim. Até o dia que a mãe dos meus filhos veio falar pra mim que tava vindo pra São Paulo. Se eu poderia deixar. Primeira reação, nunca. Eu não vou levar meus filhos pra longe de mim. Mas aí... Tive um tratamento psicológico também por conta disso, terapia, para aquelas coisas você aceitar, ter cabeça para estudar, cabeça para lidar com família. Foi um momento muito complicado na minha vida, até que um dia que eu falei, quer saber? Por um lado vai ser bom, se eu quiser ficar com meus filhos vai ser maravilhoso, mas vai sugar um pouco mais do meu tempo para estudar, vai ser mais complicado. Então tem uma coisa que eu falo para mim, eu falo para as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes você tem que ser egoísta. Por quê? Para as pessoas que você ama estarem bem, você tem que estar bem. Como é que eu vou ajudar meus filhos se eu não estiver bem? Então eu abri mão dos meus filhos ficar perto do lado deles, dei um passo para trás para poder continuar tendo tempo para estudar. E eu, até no dia que meus filhos foram embora, foi um momento muito conturbado na minha vida, teve uma confusão muito grande na véspera dela viajar, dela entrar no ônibus. Eu lembro que... Depois de tudo, meus filhos chorando, vieram me abraçar. Eu chorando. E eu prometi pra eles que eu ia brigar até o final pra gente voltar a ficar junto, sabe? E e por isso que eu falo que esse concurso de São Paulo, quando eu mandei a mensagem pro senhor, eu ia mandar quando saiu o resultado da minha prova oral, mas eu queria ter certeza de que eu tava dentro das vagas. Quando eu mandei a mensagem pro senhor, foi só de gratidão pelo seu trabalho, sabe, com a gente. Não é só o concurso em si, mas esse grupo dos 7, o senhor, quem tá ao meu redor, que de uma certa maneira me ajudaram, não me ajudaram a passar no concurso, me ajudaram a voltar pros meus filhos, sabe? Esse concurso, para mim, quando eu mandei a mensagem pro senhor, foi pura gratidão. Foi pura gratidão, assim como eu mandei mensagem pro Ricardo, pra Fernanda, pro Jonathan, pro Wilson, pro Lucas, para aqueles que estiveram do meu lado, que assim, eu não passei no concurso, eu tô voltando pra minha família, concursado. Então isso pra mim não teve preço. Imagina, eu fiquei emocionado porque depois que eu virei pai, fiquei pensando, pô, mas se fosse comigo? E se me tirasse dos meus filhos, fiquei pensando, pô, moveria montanhas, que foi exatamente o que você fez, né? Você fez o impossível pra voltar pros seus filhos. E como é que foi quando eles descobriram? Pô, passou e vai estar lá perto. Eu falei pra eles, né? Papai passou na primeira etapa da prova, né? Quando eu passei na objetiva. Eu acho que o papai vai morar perto de vocês, hein? Aí a felicidade deles foi... meu pai é polícia. Meu pai é... Agora é orgulho. Não, e pior que é engraçado, porque o meu caçula, eu estudando, muitas vezes estudando, ele chegava perto de mim e falava assim, pai, eu vou estudar igual o senhor pra ser polícia. E o meu mais velho fala, eu vou estudar pra ser bombeiro, pai. Exemplo arrasta, né? Mas você vê que quando a motivação não é, por exemplo, não é que eu vou falar um negócio meio controverso, mas estabilidade, dinheiro, são motivações, mas não são tão fortes como a do João Paulo, entendeu? Tá perto da família, o gás é muito mais... Que a motivação individual, ela é mais fraca mesmo. Eu acho Quando que você faz pelo outro, né? Pra alguém que você ama, pra alguém que você quer ali. O concurso não é pelo concurso, não, Pô, tá perto do filho dele agora, né? Eu vou fazer o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis, do lado dos meus filhos, com a minha família, sabe? Com a minha esposa do meu lado, com meus filhos do meu lado. Só em eu saber que eu vou sair do trabalho e vou poder ir ver meus filhos, cara, isso não tem preço. Tá pertinho. A escolha da região foi já pensando nisso Foi também? Já pensando neles. Eu não iria fazer outra região. Tem muito mais vaga, João Paulo, tem menos candidato, eu não vou. Eu vou fazer só vim pra São Paulo se for pra ficar perto dos meus filhos. Se for pra ficar longe, no interior, eu fico no Rio. Foi cirúrgico, hein? Foi. Decap? Decap. E a expectativa agora pra começar a Cadepol? Chegando, hein? Agora é só festa, né? Eu Agora falo é que só assim, festa. essa é a melhor fase do concurseiro, é dar aprovação até você começar a trabalhar. Quando você começar a trabalhar, tem que trabalhar, né? Então a festa é agora, né? A única coisa ruim é que não tem remuneração. Mas assim... Mas depois veio de uma vez. Vem o retroativo. Retroativo de uma vez só. Eu falo que assim, o pior já foi feito, rola aquela ansiedade de como é que vai ser a Cadepol, e aí, vai chamar todo mundo, tem que comprar alguma coisa, aí tem que tirar a identidade daqui de São Paulo, tem que fazer não sei o que. Eu tô muito tranquilo com respeito a isso. Eu tô trabalhando ainda. Tô lá trabalhando no meu aplicativo. Na hora que fala, João Paulo, vem pra São Paulo.
Nada te Foi. segura agora, tá tranquilo. Eu tô com a expectativa de início da Cadepó entre final de fevereiro e março, né? Tá chegando, pelo que eu tenho de informação tem aí. que coisar, né? Vamos, Derrite. É, tá na hora, né? É que Libera a galera o país começa depois do carnaval, né? É verdade. Infelizmente, carnaval é em fevereiro. Voltou a ser em fevereiro agora. Então Curtinho, né? não vai, Começo do mês, né? Começo do mês, não vai demorar muito. Mas a previsão é essa. Eu acho que eu chutaria finalzinho de março. Finalzinho de março. Eu chutaria isso daí. Acho que não passa também muito disso, não. Até porque agora, depois que virou o ano, tá andando muito mais rápido, né? Bem mais rápido, bem mais rápido. Todo dia sai alguma coisa no Diário Oficial, PCD, né? Que tava em. Todo dia sai. Então acho que agora, finalzinho de março, a E gente agora não tem mais ansiedade também, né? Agora é só expectativa agora boa. é só festa. Agora é só festa. E, claro, João Paulo, a gente tem que falar sempre, né, que, como você falou, agora o podcast virou esse ambiente de comemoração para os aprovados é e verdade. o símbolo tá aqui, né? Missão Nossa. cumprida, muito merecido. Nossa, professor. Parabéns, cara, que tem um lugar de destaque na sua casa lá. Já tem realmente na se minha orgulhar. casa, tem no meu coração. Acho que isso aqui é uma coisa que vai ter um lugar muito, muito especial toda vez que eu olhar. Eu saber que isso me ajudou muito a voltar para minha família e fazer o que eu sempre sonhei. Isso aqui não tem preço, professor. Sua história foi uma das mais emocionantes, né? De longe aqui do podcast. E eu queria, para terminar, que você desse um recado pra galera. E agora tem a galera que nesse concurso tá indo pra prova oral. Muitos, assim, sem muita expectativa, com aquela mentalidade de, vou sobreviver para tentar entrar nesse remanescente, que ainda não entenderam o potencial que tem a prova oral para buscar classificação. E às vezes são pessoas que realmente uma aprovação mudaria a vida não só dela, mas de toda a família, da geração e por aí vai. Então eu queria que você desse uma palavra de incentivo pra galera. Eu falo que quem estuda para concurso não estuda porque acha legal, né? Estuda porque precisa, porque quer, porque seja vocação, seja salário, seja qualquer coisa. E o que eu falei para ontem para uma amiga minha, que ela tá aprovada também, mas ela tá ali na meiuca, eu falo para todo mundo. Foi só a primeira etapa do concurso. Concurso é uma dança das cadeiras até você começar a trabalhar. Quem tá em último pode chegar não em primeiro, mas pode chegar nas primeiras colocações, e quem tá em primeiro pode ir para as últimas. Eu sou prova viva disso. Eu fui 0 o último concurso inteiro, fiz a minha parte, estudei, assisti arguições, mentoria, aprendi com os erros, tirei 91 e alguma coisa, quase 92 pontos. Eu saí literalmente de 0 o último para dentro das vagas com folga. Então acreditem, façam a parte de vocês. Eu falo para meus amigos que assim, as pessoas gostam muito de pedir a Deus, né? Mas quem escala o muro é você. Sabe? O trabalho pesado é seu. O Papai do Céu tá ali para quando você chegar no final do muro, se você não tiver força para pular pro outro lado, ele vai te soprar e vai te dar um peteleco, porque o trabalho sujo é nosso, o trabalho pesado é nosso. Acreditem até o final, porque o 0 último pode chegar sim. Ainda não tem nada certo. A brincadeira tá só começando de vocês. Tem muita ansiedade pela frente. E guarda um pouquinho de energia agora, que não tem data. Não parem nunca de estudar. Estudar se faz necessário até lá, mas guardem energia para quando estiver mais perto, porque vai ser um período de prova oral, é um período muito obscuro pro concurseiro. Sem data, sem nada. Tem data, ansiedade, incertezas, então, mas não desistam nunca, porque Mas é possível. oportunidade também, ao mesmo Pra tempo. mim não vem esse ano. Pra mim é uma baita oportunidade de preparação para dá pra dominar muita coisa. Dá. Um ano de estudo, Dá. mais. Eu nunca me vi fazendo uma prova oral e olha aqui onde é que eu tô hoje. Sensacional. Nunca me vi. Eu fui para esse 0 último e olha o que eu tô recebendo. Merecidamente. Meu amigo, um prazer enorme. Foi muito Deus louco. abençoe, um sucesso enorme na sua carreira daqui pra frente. Parabéns. Uma nova jornada. Eu que agradeço mais uma vez, pura gratidão ao trabalho de vocês. O primeiro contato foi com o Ramon conosco, né? Tomando conta dali, depois o senhor mandando mensagem, falando com a gente pessoalmente. Fala que nem o Arthur falou, né? Parece que aquelas vozes de inteligência artificial, alguma coisa que tá lá. Falei, não, isso aí é gravado, cara. É uma inteligência artificial que fala com a gente. Mas não, o seu comprometimento com os seus alunos, o senhor sempre respondendo. Como a gente estava conversando aqui antes, assim, acho que o senhor não tem noção do que o senhor movimenta, do que o senhor tem por trás das pessoas que confiam no seu trabalho. Então, é muita gratidão mesmo pelo seu trabalho. Obrigado por tudo. E agora, daqui pra frente, vamos atrás pegar o nosso distintivo. Pô, cara, parabéns. Deus abençoe sua nova jornada agora. Amém. Se Deus quiser, muito sucesso pra você e pra sua família. Deus abençoe, E ó, professor.
tendo história pra contar na polícia, volta pra cá pra um segundo episódio. Tenho certeza que vai ter Contar muita história de história. polícia. História de polícia, já com a sua experiência. Se Deus quiser. Vai ser um prazer. Oh, se Deus quiser. E pessoal, obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho. Primeiro episódio 2024. Começamos com tudo, hein? Pô, muito louco. Começamos com muita emoção aqui, pessoal. Um grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima. Valeu! Valeu!